Olá, pessoas, seres humanos da face da Terra! Um dos últimos vídeos que eu fiz aqui é justamente sobre o assunto que eu vou tratar aqui hoje com vocês. Mas hoje eu vou dar uma ênfase um pouco maior em questões mais estruturais relacionadas a esse assunto. Eu quero enfatizar para vocês que os slides, tem algumas coisas que eu gostaria de ter complementado, ter completado informações ali, mas eu não tenho mais acesso ao pacote Office para alterar o PowerPoint. Eu tinha quando eu estava num trabalho que me cedia o acesso e eu não estou mais nesse trampo, então eu não pude editar esse arquivo. Então eu vou completar essas informações, as que eu tiver, aqui durante o vídeo mesmo com vocês, e vou deixar links complementares também das referências na descrição do vídeo. Outro recado que eu gostaria de dar para vocês é que esse tema era para ter sido abordado em uma live no Instagram. Há um bom tempo atrás eu tinha marcado essa live, mas eu sofri um boicote, uma censura no Instagram por um motivo bastante estranho, que foi uma das coisas que me afastou das redes sociais nesses últimos tempos. Mas, de qualquer maneira, eu acredito que não teria funcionado ainda que eu tivesse conseguido iniciar a live pelo Instagram, porque a minha internet é muito baixa, tá? Eu tenho uma internet de 4 MB e na região em que eu moro não tem acesso à fibra ótica, nem mesmo uma internet de uns 10 MB pelo menos. Então fazer live é bastante inviável para mim no momento. Então eu resolvi carregar esse vídeo como uma estreia. De qualquer forma, a gente está aqui meio que ao vivo, vocês podem interagir no chat, a gente pode ir conversando durante essa estreia, mas não é na prática um ao vivo mesmo, eu não vou poder responder aqui em vídeo dúvidas ou colocações que vocês forem fazer, mas depois eu posso fazer algum vídeo em um próximo vídeo ou lá no Instagram abordar algumas das coisas que vocês talvez venham a colocar aqui, caso vocês participem do chat na estreia, tá bom? Então vamos ao que interessa, né? Vou colocar a minha tela aqui para vocês. Bom, o tema é sobre a narrativa patriarcal, racista e as redes sociais. E o que isso tem a ver com as redes sociais atualmente. Esse vídeo talvez pincele um pouquinho para vocês o que me motivou a me afastar, principalmente do Instagram, que são questões estruturais envolvendo as redes sociais, mas que ao mesmo tempo me afetaram assim individualmente, né, a ponto de eu me afastar. E muita coisa aconteceu nesse meio tempo. Primeiramente, eu gostaria de apresentar para vocês um trabalho que foi feito em 1950 que se chama The Human Use of Human Beings, que seria o uso humano de seres humanos. Esse trabalho, né, foi escrito por Norbert Wiener, não sei se é assim que pronuncia o nome dele, né, que foi um pensador pioneiro, né, das teorias cibernéticas e também um defensor da automação. Mas ainda assim, ele apontava alguns perigos dessa tecnologia já na década de 50, tá? Assim, tem alguns erros de digitação aí, gente, que acho que não sei o que aconteceu aí, devo ter esquecido de revisar essa parte, eu peço desculpas, mas eu vou ler corretamente para não confundir vocês, tá? Nessa citação ele diz o seguinte: autômatos não devem ser subestimados porque, com avanços na tecnologia que as permitem aprender, as máquinas poderão ser capazes de escapar do controle humano se a humanidade não continuar com a supervisão apropriada delas. Guardem bem essa frase. É possível que nos tornemos totalmente dependentes delas. Há um perigo em confiar nas decisões de algo que não pode pensar de maneira abstrata e, portanto, podem não ser capazes de se identificar com valores humanos intelectuais que não sejam puramente utilitários, tá? Então, gente, é muito importante isso que ele coloca sobre as máquinas, né, precisarem continuar tendo supervisão humana, né, de uma forma apropriada, porque a máquina, ela não é um ser senciente, né, nem a linguagem de programação, né, o algoritmo. A gente vai entrar nisso já com mais detalhes, mas não se trata de um ser senciente, de um ser que tem consciência subjetiva, que tem emoções, que tem empatia. Isso não existe, né? É uma linguagem artificial que ela aprende de acordo com a interação humana, né? No caso do algoritmo. Então,
As pessoas, né, os pioneiros dessas tecnologias, há muito tempo atrás, estão avisando dos perigos de a gente confiar piamente e somente na automação e deixar ela ali rolando solta, entendeu? E aí você pode até pensar, mas isso é coisa de ficção científica da época, da galera achar que os robôs iam dominar o mundo. O que tá acontecendo hoje em dia, gente? É muito diferente disso, né? É possível que nos tornemos totalmente dependentes delas. O que está acontecendo com as redes sociais? Será que hoje em dia o uso das redes sociais é feito da mesma forma que há 10 anos atrás? 20 anos atrás? Né? Pensa bem nisso. O que é algoritmo? O algoritmo é uma sequência de tarefas programadas, né? Ele, através da inteligência artificial, tem a capacidade de aprender em decorrência da interação. Né? Então, a interação humana com essa tecnologia ensina e essa tecnologia a inteligência dela é acumulativa, né? Ela vai aprendendo mais com as nossas interações. É um tipo de aprendizado automatizado. Ela aprende de uma forma que não é considerando valores, abstração, subjetividade. Ela aprende de forma utilitária, de acordo com as nossas interações. Então, o problema do algoritmo não é o algoritmo em si, e sim os humanos que utilizam o algoritmo. Tanto os criadores desses algoritmos que estão presentes nas redes, os designers que estão envolvidos na criação dessas redes e até mesmo os usuários. É lógico que existe uma intenção por trás dos donos dessas grandes empresas, né? Mark Zuckerberg tem uma grande responsabilidade, embora ele simplesmente lave as mãos todas as vezes que ele é cobrado pelas atrocidades que o Facebook já promoveu por dinheiro, e o Instagram também, e ele simplesmente sempre ali lava as mãos, finge que ele não tem nada a ver com isso. Ele é responsável, ele, a empresa, os designers por trás, porque eles têm consciência do que o design que eles criaram gera. Inclusive, eles criaram com a intenção de viciar as pessoas e tudo mais, que a gente já vai entrar um pouco mais a fundo também daqui a pouco. Mas nós também temos responsabilidade sobre o aprendizado dos algoritmos. Então, o fato do algoritmo, por exemplo, priorizar mais certos tipos de discursos de pessoas que já são pessoas na prática, na materialidade da nossa sociedade, privilegiadas, que já têm mais voz do que os outros, do que minorias sociais, isso acontece pela nossa interação também. Isso acontece pelo que nós priorizamos dentro das redes sociais, pelo que nós buscamos dentro das redes sociais, pelo que nós interagimos mais dentro das redes sociais. Somos nós que ensinamos para o algoritmo. O Google tem uma base de dados tão gigantesca hoje em dia porque nós alimentamos essa base de dados. É bem simples a equação, gente. Então, assim, não é o algoritmo que é o vilão. Muita gente, às vezes, vem com um discurso meio estranho, como se o algoritmo fosse um ser que tá lá, tipo, sabe? O algoritmo não é uma pessoa. O algoritmo é uma tecnologia e é uma sequência de tarefas. E ele não é, em si, negativo, entendeu? Vamos pensar no algoritmo como a arte. A arte, ela não é má ou boa. A arte é uma ferramenta que pode ser usada para o bem e pode ser usada para o mal. Inclusive, ela é usada para coisas com objetivos bastante sórdidos nas redes sociais. O design é arte. Além de comunicação, design também é arte. Mas dentro das redes sociais, os criadores usam o design para quê? Para causar o quê nas pessoas? Vamos descobrir? O Jaron Lanier, que é um cientista da computação e pioneiro da realidade virtual e da internet, ele diz que as redes sociais têm o nome errado atualmente. Instagram, Facebook, essas redes não deveriam se chamar redes sociais, porque elas funcionam, na verdade, segundo Jaron Lanier, como um império de modificação comportamental com base no behaviorismo, na psicologia comportamental. E é por isso que funciona
tão bem, né, gente? Porque não sei se vocês sabem, mas a psicologia comportamental é uma ciência. Inclusive, dentro da psicologia, a psicologia comportamental é a mais sólida em termos de ciência, de pesquisa científica, de validação científica. A gente está sujeito a um grande experimento, e ele chama isso de uma competição da qual a gente não pediu para participar. A gente simplesmente caiu de paraquedas num experimento behaviorista. Como que esse experimento funciona? Né? A gente tem, por exemplo, o efeito filtro bolha. No canal Peixe Babel, as criadoras, né, desse canal são pessoas envolvidas com a tecnologia, né, da ciência da computação, tecnologia de programação, entendem muito sobre o assunto. E, inclusive, eu recomendo que vocês se inscrevam no canal delas, vocês podem aprender o que é o algoritmo, como é que funciona, várias coisas interessantes tem lá. Mas uma coisa que tem, inclusive, um vídeo sobre, né, no canal delas, é sobre esse efeito do filtro bolha. A propaganda, né, personalizada dentro das redes sociais leva a gente a uma ilusão de estarmos num ambiente de concordância plena, que não corresponde à realidade material fora do mundo virtual. Então, assim, a gente está enfiado em bolhas. Isso gera coisas muito complicadas, relações muito tóxicas, e isso tem tido um impacto bastante negativo, inclusive no diálogo entre movimentos sociais, né? Inclusive entre minorias, que a gente está vendo aí problemas muito sérios em relação a movimentos que estão aí mais ligados à pós-modernidade. Para o Facebook, por exemplo, tanto faz, tá? Se os anunciantes são empresas que querem vender produtos, partidos políticos ou difusores de notícias falsas. Tá? Inclusive, eu acrescento aqui uma informação: vender exploração sexual de mulheres e crianças, neofascismo, racismo, o sistema é o mesmo para todos. Então não tem critério. E aí o Facebook sofreu várias denúncias, né? Passou inclusive pela justiça, e o Mark Zuckerberg lá: não sei de nada, não tenho nada a ver com isso, não tenho responsabilidade sobre os anunciantes. Esse cara é um babaca, né? Vamos combinar que ele é um babaca oportunista, tá, gente? Assim, eu sobe o sangue de pensar nessa figura, porque ele é uma pessoa extremamente irresponsável, que não tá nem aí pro impacto que a rede que ele criou teve sobre o mundo nos últimos anos. E assim, o que importa é o dinheiro. Então, assim, o anunciante, ele pode fazer o que ele quiser. Se ele pagar, pagando bem que mal tem, né? E não importa o mal que tenha. Não importa se a pessoa está promovendo o tráfico de pessoas, né? Que é o caso de exploração sexual, de ideias pedófilas, tudo isso é tranquilo na rede social, né? Tá rolando solto até hoje. E foi graças ao Facebook que nós tivemos a eleição do Trump, foi graças ao WhatsApp que nós tivemos a eleição do Bolsonaro no Brasil. Não tem como essa pessoa se eximir da responsabilidade, porque foram as redes que ele criou, que a empresa dele gerencia. Como que eles não têm responsabilidade se são eles que abrem as portas para os anunciantes? Essa conta não fecha, né, gente? Mas vamos lá. O sistema é o mesmo para todos e funciona melhor quando as pessoas estão irritadas, obcecadas e divididas. Porque a negatividade é mais pop nas redes sociais. E viu, gente? Como eu disse, algoritmos não são seres humanos, eles não enxergam complexidade, subjetividade e outras questões profundas humanas, inclusive o fato de seres humanos terem características contraditórias. Todos nós temos contradições. E assim, por contradição, eu não tô falando necessariamente hipocrisia, tá, gente? Hipocrisia é um nível muito hard de contradição, tá? Mas contradições são uma característica humana. E então os algoritmos estão o quê? Em busca das respostas imediatas para realizarem suas tarefas. E o que mais gera resposta imediata na rede social? Ódio, fake news, polêmica, preconceito. Esse tipo de coisa gera reações imediatas. Inclusive, isso é uma coisa que a gente tenta
combater dentro do feminismo, né? Essa questão da fofoca, do rumor entre mulheres. Mas na prática, gente, o que a nossa cultura ensina é isso, né? Falar mal de alguém é algo que rende muito assunto. E isso se reproduz na rede social de forma potencializada, porque na rede social você não tem tom de voz, muitas vezes. Você não tem um ser humano ali, materialmente, carne e osso na sua frente, olhando nos seus olhos, reagindo emotivamente. Então é bem mais fácil reagir ainda mais a coisas negativas de forma, assim, cachoeirística, né? De forma, assim, bastante volumosa. Então, assuntos que são polêmicos ou que são considerados polêmicos, né? Porque muitos assuntos, inclusive, têm sido considerados polêmicos ultimamente, sendo que eles não são, por exemplo, direitos das mulheres. Ódio e fake news gera muita interação, gera muita partilha de conteúdo. Então, o algoritmo está sendo alimentado, assim, com muito mais velocidade e quantidade do que, às vezes, uma notícia boa que aparece na rede social, porque as reações são mais brandas, o nosso corpo ele não fica tão atiçado quando uma coisa é boa. Às vezes você pode ficar animada e tal, compartilhar, mas muitas vezes, para a maioria das pessoas, não é o mesmo efeito, tá? Porque quando a gente tem algo que gera uma emoção que é boa, e assim, emoção que é boa, não tô falando e na que a rede social injeta na gente quando a gente recebe like. Não é disso que eu tô falando. Porque o fato da gente sentir prazerzinho não quer dizer que ele é bom. Que esse prazerzinho dos likes, ele tá ligado a medo, ansiedade, inseguranças. Então, assim, não é bem por aí. Eu tô falando de coisas boas, de fato. Muitas vezes, as coisas assim, notícias boas, coisas que são legais, elas tendem a ter um movimento emocional dentro da gente que ele é mais brando, ele é mais estável, ele é mais equilibrado, né? E a gente tem uma reação um pouco mais lenta a eles. Mais uma vez, gente, não tô falando que é uma regra, não sou nem psicóloga, tá? Tô falando do que os autores têm trazido sobre como as redes funcionam, porque essa é a intenção. A gente não tá falando de algo que a gente acha que acontece, a gente tá falando de algo que os designers dessa rede falaram. Que essa é a intenção deles, eles sabem que as coisas positivas geram reações mais lentas. Eles sabem disso. Eles falam disso em entrevistas, se vocês forem ver. Se vocês forem ler o Jaron Lanier, ele também fala sobre isso. Então são especialistas da área que estão falando disso. Não sou eu, raposa, que estou falando, tá? A negatividade, as coisas horríveis que acontecem, as coisas assim, as relações violentas e tóxicas, elas geram emoções mais rápidas, que têm picos. E esses picos, eles geram atos que alimentam em grande quantidade os algoritmos, né? Geram interação demais. Porque as pessoas, elas querem se rebater, elas querem ter razão, elas querem ter a última palavra, o último comentário, vira aquela competição, que eu tenho certeza que vocês já viram ou já vivenciaram em algum momento na vida de vocês dentro das redes sociais. Então, a negatividade é mais pop. E aí, minha gente, o que isso tem a ver com aquela questão que eu falei pra vocês? Nem todo prazerzinho é bom? A gente fala muito disso no feminismo, né? Por exemplo, algumas coisas que a gente acha que trazem prazer pra gente, mas nem sempre elas são benéficas pra gente, né? Como, por exemplo, processos estéticos dolorosos que as mulheres são levadas a fazer ou se sentem obrigadas a fazer diariamente para se sentirem mais aceitas, né? Mais acolhidas na sociedade, ou às vezes até mesmo para conseguir um emprego, para coisas assim absurdas que acontecem com a gente. E às vezes a gente é tão socializada dentro disso que a gente é levada a achar que porque dá prazer é bom, ou é inofensivo. E não necessariamente é inofensivo. Lembra que eu falei para vocês que esse prazerzinho dos likes, por exemplo, ele tá relacionado a emoções negativas, na verdade? Então, existem algumas pesquisas em torno de ansiedade e depressão relacionadas à rede social. A questão que eu gosto sempre de trazer para as pessoas, gente, é o seguinte: qualquer pessoa está vulnerável aos mecanismos viciantes presentes nesses experimentos tecnológicos, tá? Porque eles alteram a forma como a gente se vê, como a gente se relaciona com a gente mesmo,
e a forma como a gente se relaciona com as outras pessoas. Esses mecanismos, eles estão ali para todo mundo que for usar a rede social. Então, por mais consciente que você seja, por mais criticamente que você use as redes sociais, por mais que você saiba que as redes sociais funcionam dessa forma, você estando ali, você está sujeito aos mecanismos dela e você vai sofrer os mecanismos dela. É óbvio que uma pessoa que sabe desses mecanismos, sabe que isso pode afetar a saúde mental, vai ter mais filtros, vai ter mais cuidado, às vezes vai usar por menos tempo, vai escolher as suas lutas, certo? É óbvio que isso é um movimento mais saudável do que alguém que não faz ideia e tá ali a Deus dará no meio daquele turbilhão de um monte de coisa acontecendo e um monte de mecanismo que ela não conhece, não sabe como funciona e tá simplesmente afetando ela. Óbvio que tem uma diferença. Mas isso não quer dizer que você tendo consciência, tudo bem, eu vou usar, isso não vai me afetar. Vai afetar. Vai mudar seu comportamento. Vai te causar emoções que você não teria, provavelmente, relacionado às coisas que você relaciona estando dentro da rede social. Então, assim, não tem escapatória, gente. É algo que vai afetar as pessoas, entendeu? Porque o design, ele é pra isso. Não tem como você, assim, a não ser que você hackeasse a rede e alterasse tudo. Mas é como se você dissesse que você tomar um gole de álcool todos os dias não vai levar você a ser um alcoólatra ou viciar em álcool, né? Ou usar algum tipo de droga todos os dias e dizer que não, isso não me afeta. Como não te afeta? Você usa todos os dias. A rede social é a mesma coisa, ela funciona como se fosse uma droga. Então a gente tem que ter bastante cuidado, porque o mecanismo que tá aí é feito para o vício, e não só para o vício, mas para a discórdia e muitas outras coisas, que é o que vende, é o que gera interações, entendeu? E, gente, não tô falando que só tem isso na rede social, a gente sabe que não. A gente sabe que acontecem conexões verdadeiras, que acontece aprendizado, a gente sabe que sim, mas o design dela não é bem com essa intenção. A intenção deles não é criar uma ciranda, paz e amor entre as pessoas e conectar as pessoas. Não é isso que eles querem. Eles querem dinheiro. Custe o que custar. Se custar a sua saúde mental, eles estão cagando para isso. Essa é a verdade. E se você assistir, por exemplo, o documentário Dilema das Redes, você vai ver os designers do Instagram falando isso. Que eles criaram sabendo que ia causar nas pessoas e eles fizeram mesmo assim. O botão de like, o coraçãozinho, não foi criado para as pessoas espalharem amor. Foi criado para aumentar a sua ansiedade. Para aumentar o seu tempo dentro da rede. Porque o que eles querem é o seu tempo. É você olhando para a tela. Tempo de tela. É isso que dá lucro dentro do Instagram. Tempo de tela. Então, quanto mais viciado você ficar, melhor para eles. E quanto mais viciado você ficar, pior para você. Como o Jaron Lanier disse, né? Ele adverte: todos temos um troll dentro de nós. Nessas redes, as opiniões tendem a se polarizar. Mais uma vez, é 100%? Não, mas é grande parte. Então, a polarização também gera muito engajamento. Quanto mais divididas as pessoas ficam e mais obcecadas nas próprias verdades absolutas, maior é o engajamento. E o algoritmo, como a gente disse, não é um ser humano que vai poder avaliar se isso está sendo saudável ou não para as pessoas. O algoritmo vai servir o propósito ao qual ele foi programado, que é o quê? Mais engajamento, mais tempo de tela. É isso. As discussões, no fim das contas, ao invés de oportunizar diálogos, costumam trazer competições para ganhar pontos às custas de expor, humilhar, diminuir o outro numa espécie de antidialética. E a gente vai pensar, antidialética. O que é dialética, né? Porque às vezes a gente fala essas palavras e muitas vezes as pessoas não sabem o que é de fato isso, né? A dialética é um termo, é um conceito que passou aí por muitos filósofos, né? E é conceituado de formas, assim,
diversas, não assim totalmente diferentes, que se opõem, não é nada disso, mas de formas diversas é conceituado, né? E a dialética é basicamente algo que envolve diálogo entre posições que às vezes se contradizem, posicionamentos opostos, discordâncias. A dialética, ela agloba essas discordâncias. E aí temos, por exemplo, o Hegel, que vai dizer que existe a tese, a antítese e a síntese, né? Que uma tese, quando ela encontra a antítese, que seria a discordância, esse movimento dialético pode formar uma síntese, que é uma informação mais rica do que tanto a tese quanto a síntese, a antítese. E aí a gente tem, por exemplo, a dialética marxista, que vai envolver as contradições e a complexidade do mundo material, da realidade das pessoas. E daí a gente vai pensar, por exemplo, na luta de classes, enfim. Então a dialética, ela existe a discordância, a oposição, mas é algo que gera diálogo, aprendizado, né? Saber da alteridade, né? Do outro, aceitar o outro, aceitar a discordância e dialogar essa diversidade. A gente não tá falando que é necessariamente você aceitar e concordar com o outro que trouxe uma ideia diferente ou oposta à sua, mas é entender que a outra pessoa tem o direito de discordar e de pensar diferente de você, e vocês podem conviver no mesmo mundo e dialogar. Palavras são ações, né? Então, nem sempre o discurso é inofensivo. Às vezes o discurso pode significar violência, né? Então aí a gente entra meio que num outro campo, assim. Inclusive, gente, se alguém perceber que eu falei algo errado sobre esse conceito, pode me corrigir aí, porque assim, eu não sou a especialista da filosofia, tá? Mas basicamente a dialética envolve diálogo, um diálogo assim, minimamente saudável entre as pessoas, por mais que elas discordem plenamente em algum assunto. E aí, quando você tem esse tipo de comportamento, né, em que ao invés de oportunizar o diálogo, traz competição que vale tudo, custe o que custar, como, por exemplo, expor, humilhar, diminuir, oprimir outra pessoa, isso não é dialética. Isso é uma espécie de anti-dialética. É você querer suprimir a existência do outro, suprimir a discordância, fingir que ela não existe. É o que a gente está vivendo hoje também, graças aos mecanismos das redes sociais no feminismo, né? Especialmente feministas radicais estão sendo alvos, e assim, às vezes nem feministas, às vezes mulheres que minimamente discordam do pós-modernismo, da teoria queer, que vem problemas nisso, porque tem muitos problemas, tem misoginia, lesbofobia, pedofilia, tem um monte de merda rolando solta aí, e a gente criticar o conceito não é diminuir pessoas, né? Porque você atacar um argumento não é atacar uma pessoa. Mas muitas vezes a reação que a gente vê é um ataque a pessoas que às vezes apela pra misoginia, apela pro ódio, apela pra lesbofobia. Mesmo. É isso. É exatamente isso aqui que a gente tá vendo. Isso é anti-dialética. Isso não é uma forma de transformar o mundo. Isso é uma forma de fingir que o outro não existe, tá? E a rede social, infelizmente, ela alimenta isso, e isso afeta profundamente a saúde mental das pessoas. Gera perseguição e muitas vezes gera violências concretas, agressão física, agressão sexual, difamação, né? Que é um crime, inclusive calúnia e difamação, gente, é crime. Tem muita coisa problemática girando em torno das redes sociais. Movimentos que são problemáticos em sua base, que conseguiram crescer graças a esses mecanismos das redes sociais, tá? Isso é histórico, isso é um fato. Não é eu, Raposo, que tô falando também. Isso é um fato. Se você for ver a linha do tempo das coisas, você vai ver que uma coisa caminha ao lado da outra. Tem uma pergunta que o Jaron Lanier coloca que eu acho muito interessante, que todo mundo deveria se fazer dentro da rede social. Você é tão amável quanto você gostaria de ser? Quanto você acha que você é, eu acrescentaria? Porque as pessoas na rede social também tendem a achar que elas são uma autoridade moral, né? A achar que elas têm o direito de praticar qualquer tipo de violência ou de discurso de ódio contra outra pessoa,
porque ela está certa. Então, assim, isso justifica qualquer coisa. Sim, você usa argumentos ad hominem, né, atacando pessoas e não argumentos. E aí, você ainda acha que você é uma pessoa super amável, que você é perfeita, que você é uma bonequinha de porcelana, um bonequinho de porcelana, perfeito, nunca errou. Só que todo mundo erra. Ninguém é perfeito em sua moralidade. Ninguém é perfeito em sua moralidade. Ninguém é uma autoridade moral suficiente para condenar outras pessoas da forma como é feito na internet. Mas as pessoas acham que tem esse posto. Elas têm a internet, as redes sociais, como o Instagram, por exemplo, tende a levar as pessoas a pensar dessa maneira. E isso é tóxico. Isso é muito tóxico. Isso afeta a saúde mental das pessoas. Um exemplo que eu trouxe aqui foi um caso muito triste, recente, do Lucas Santos, que era um garoto de 16 anos que cometeu suicídio depois de ataques homofóbicos consistentes e frequentes no TikTok. E, gente, tem muitos países que estão lidando com um problema de suicídio entre jovens, assim, muito grande. Não só por causa de redes sociais, tá? A gente sofre de capitalismo, de patriarcado, a sociedade sofre de racismo, de várias opressões que levam as pessoas a adoecer psicologicamente. Mas as redes sociais potencializam muitas formas de bullying, de discurso de ódio, de opressão. As pessoas se sentem intituladas como autoridades morais para ser um tribunal moral sem olhar no próprio espelho e rever os próprios erros. Então é bem complicado, né? Tudo isso, gente, pode gerar quadros de ansiedade, quadros de depressão, quadros de problemas psicológicos muito sérios. Inclusive, levar ao agravamento de problemas psiquiátricos, que as pessoas podem já ter uma tendência, muitas vezes. E são ambientes que, assim, muitas vezes os jovens e adolescentes estão ali meio que soltos, né? Muitas vezes sem supervisão, sem limites, e vendo as coisas na internet, achando que o que as pessoas falam na internet é verdade absoluta. Porque a gente não tem uma educação que ensina o pensamento crítico, a autonomia de pensamento, que ensina a pessoa a ver, eu vi um argumento lá, então eu vou lá ver se é real, né? Eu vou pesquisar, vou olhar a fonte. A gente não tem essa educação, né? A gente tem uma sociedade extremamente desigual, em que as pessoas, principalmente as minorias sociais, muitas vezes não têm acesso. E eu não tô falando, pessoas, né, nós, assim, de classe baixa, não temos pensamento autônomo. Não. Inclusive, nós, muitas vezes, somos as pessoas que geram pensamento crítico, tá? Muito mais, às vezes, do que classe média, classe alta, porque não interessa pra eles isso. Então, muitas vezes, eles são promotores da alienação. Só que, muitas vezes, eles são promotores da nossa alienação, que eles lucram com isso. Mark Zuckerberg está lucrando com as pessoas acreditando em fake news, achando que é verdade, entendeu? Então, são muitos atos mal intencionados que afetam diretamente a vida das pessoas. E, em alguns casos, podem levar as pessoas à morte, ao suicídio, a adoecer gravemente. Algo que eu queria pincelar também sobre essa questão de saúde mental é o seguinte: é que esses mecanismos, né? Aqueles mecanismos de like, as notificações, inclusive, gente, recomendo muito, se você usa, se você precisa usar as redes sociais, a trabalho, por N motivos, desative as notificações. Para você poder ter um pouco mais de autonomia, para você escolher o momento em que você vai ver as informações. Isso muda muita coisa, isso já, assim, vai reduzir bastante a sua ansiedade em relação às redes sociais. Esse design das notificações, das coisas... Desculpa... das coisas que ficam aparecendo ali pra gente, chamando a gente pra ficar ali naquela tela, né? Mais tempo, mais tempo, mais tempo, mais tempo. É isso que o Instagram quer, né? Olha pra mim, olha pra mim, olha só pra mim, olha só pra mim. Tanto que as redes sociais hoje em dia, elas te punem se você leva, sei lá, os seus seguidores a irem pra uma outra rede social sua. Tipo, você tá no Instagram, levar a pessoa pro YouTube. Você não pode nem falar o nome de outra rede social. O povo tá começando a codificar as palavras de um jeito meio estranho, que não é acessível e não é inclusivo, porque elas têm medo de perder o engajamento delas e sumirem, ficarem invisíveis na rede social. Quer dizer, tem uma punição caso você não fique ali. Eles querem que você fique ali, preso naquela caixinha. Tinha uma coisa que me deixa sufocada. É por isso que eu
geralmente, vira e mexe, eu saio das redes sociais e fico séculos fora dela. Porque eu realmente não gosto dessa sensação. Todo esse mecanismo, ele mexe com a química do nosso cérebro. Essa é a intenção. Os caras sabem que isso gera lá, libera... como é que fala? Libera substâncias no nosso cérebro, no nosso corpo, que fazem a gente sentir uma sensação de um prazer que é um prazer meio que de vício. E aí você quer mais, você quer mais, você quer mais essa sensação. E isso não é saudável, tá? Isso gera vários tipos de ansiedade. Gera uma ansiedade social, gera inseguranças, mexe com a autoestima das pessoas. E fora a ilusão, né, de que a vida das pessoas é perfeita dentro das redes sociais, porque raramente as pessoas falam sobre as experiências negativas delas nas redes sociais. O que é bem curioso, porque assuntos muito negativos são populares, mas a pessoa muitas vezes falar da própria realidade não é. Ela tem que fingir que ela é feliz no meio de toda aquela negatividade. É bem paradoxal, mas é assim que funciona. E aí, gente, a gente entra, né, num outro tema aí, depois a gente vai voltar um pouquinho sobre essa questão de saúde mental, mas sobre a guerra entre a privacidade e o mercado. Aí a gente entra nos termos do capitalismo, né? Quais são as intenções do capitalismo, qual é o comportamento dos capitalistas em relação aos usuários, né, dessas redes. O Jaron Lanier, ele tem uma colocação que é bastante interessante a respeito disso, que ele fala assim, que seria mais honesto, por exemplo, se as redes sociais fossem pagas, né, tivesse uma taxinha ali mínima, talvez algum programa de inclusão para pessoas que não podem pagar, como se fosse, sei lá, uma biblioteca, que algumas pessoas mais privilegiadas pagam, outras não, coisas assim. Tipo, por exemplo, que mais ou menos o que o YouTube começou a fazer, de ter uma opção, né? Você pode assinar, e aí você não vê propaganda, você não tem esse enchimento de saco, e você pode assistir com anúncios, e aí consumir a plataforma de graça. Não tô falando que o YouTube é... Sim, eu acho que o YouTube é melhor do que Instagram em muitos quesitos, mas ele é muito problemático também em várias outras coisas, principalmente censura. O YouTube é extremamente problemático, o algoritmo é extremamente burro, não tem supervisão humana praticamente, e isso prejudica muito criadores de conteúdo, tem prejudicado muito criadores de conteúdo, ao mesmo tempo que coisas muito problemáticas continuam na plataforma. Paradoxos, né? Paradoxos que, na verdade, a gente sabe muito bem o porquê. É o que dá lucro e o que não dá lucro. Então, assim, não fugimos do capitalismo no YouTube, não, tá, gente? Não é um inocente, não é o bonzinho, o mocinho da história, não. Eu acho até interessante essa colocação do Jaron Lanier, porque, por exemplo, se fosse uma assinatura, né, de um programa assim, de um aplicativo, você não necessariamente teria terceiros manipulando a comunicação das pessoas. Mas... ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem alternativas anticapitalistas para isso. Aí entra uma coisa que é bem interessante, porque nos últimos tempos a gente teve essa questão da LGPD, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, que leva em consideração a privacidade de dados sensíveis devido a alguns escândalos que rolaram nas redes sociais recentemente também, né? Inclusive foi no governo, né, anterior, o governo do PT, que essa lei começou a ser tramitada, a ser planejada e tudo mais. Mas isso teve vários impasses depois do golpe de Estado que a gente sofreu aqui no Brasil. E recentemente conseguiu meio que consolidar essa lei. Só que essa Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem uma contradição intrínseca, que é o que ela considera dado sensível. Porque dado sensível... pelo que eu entendi, tá, gente? Eu posso também estar falando besteira ou estar perdendo alguma coisa na informação, porque, assim, é um assunto bastante complexo e linguagem jurídica é uma linguagem que eu confesso que não é tão meu forte, apesar de eu me esforçar muitas vezes, eu leio e tal, me esforço para entender, mas, pelo que eu entendi, a Lei Geral de Proteção de Dados considera dado sensível uma gama limitada de dados. Por exemplo, não sei se o rastreamento facial, por exemplo, não sei se entra nisso, dados assim de documentos, dados pessoais como RG, CPF, conta, esse tipo de coisa. Obviamente já teriam que ser dados privados, mas muitas vezes não são, né? Inclusive rola muita treta aí nas redes sociais, tanto golpes por parte de pessoas mesmo, quanto a utilização desses dados de uma forma oportunista por empresas sem nenhuma transparência.
Aí, assim, beleza, tem um tratamento um pouco mais delicado em relação ao que é considerado dado sensível dentro da LGPD. Só que se você for pensar profundamente, tem muitas outras coisas que são dados sensíveis, que deveriam ser considerados dados sensíveis e não são. E o Instagram, por exemplo, ele não precisa de informações que são consideradas dados sensíveis dentro da lei para te manipular, para vender, para fazer tudo que ele faz. Porque ele continua consumindo seus dados de interação dentro da rede. E já tem pesquisas mostrando que o Instagram conhece o psicológico, o padrão de comportamento, as relações das pessoas melhor do que os amigos e os companheiros mais íntimos dessas mesmas pessoas. É sério que eu tô falando. Inclusive, vou deixar até linkado um vídeo do Átila bastante interessante sobre isso, em que ele fala sobre esse assunto, fala sobre essas pesquisas que mostram que o Instagram às vezes conhece a pessoa, o padrão de comportamento da pessoa, melhor do que a própria pessoa. Ela consegue prever o comportamento da pessoa melhor do que a própria pessoa. Ele não precisa desses dados para lucrar com a sua existência dentro da plataforma. Ele só precisa de você ali interagindo e alimentando o algoritmo. É só disso que ele precisa. Para vender pra caralho, para ganhar dinheiro às custas da sua saúde mental. Além de ser um império de mudança comportamental, também é um império de espionagem. Os seus fundadores, membros do Vale do Silício, admitiram publicamente que incluíram esquemas viciantes no design das redes sociais, como eu já falei para vocês, através do esquema behaviorista, isso com base em ciência, tá, gente? De punição e recompensa para favorecer as propagandas e as corporações. O cliente da rede social não é você. O cliente da rede social são grandes empresas, são corporações, são pessoas que pagam propagandas. A gente tem um tipo de manipulação que é muito sorrateira e é diferente, por exemplo, da mídia da TV, que apesar de ser, sim, muito alienante, ela não monitoriza o seu comportamento enquanto você assiste as propagandas dela, por exemplo. Tem muito mais potencial de espionagem a rede social do que a televisão. Tem muito mais lucro em cima disso em relação a certos mecanismos. Tem uma robotização que leva as pessoas a mudarem o seu comportamento. O Gerald Langer também coloca que é muito importante, não há como haver liberdade no capitalismo Big Data. Você pode até se posicionar, colocar assim, né, a forma como você pensa. Muitas vezes a gente tem uma ilusão assim de poder dentro das redes sociais, uma ilusão de que essa informação, a comunicação ficou mais democrática. E não vou dizer que totalmente não, porque tem um viés democrático a gente poder veicular informação sem depender de outros, sem depender, por exemplo, de pagar um canal de TV milhões de reais pra estar ali, ou qualquer coisa do tipo, ou ser convidada, né, que aí significa, sei lá, que você tem muito privilégio de status social, mas isso também gera uma ilusão de alcance que, na verdade, as pessoas não têm, né, tipo, as pessoas pensam que elas conseguem alcançar muito mais do que elas realmente conseguem alcançar, principalmente fazendo parte de grupos oprimidos. Ele coloca uma pergunta muito importante em relação à obra que ele fez, que se chama 10 razões para você deixar as redes sociais. E isso não quer dizer que, tipo, ele tá falando, nossa, você tem que abandonar a rede social e quem não abandona, sei lá, tá impuro de alguma forma. Não é isso, tá? Mas ele recomenda que as pessoas experimentem a vida sem as redes sociais. E vou entrar um pouquinho nisso daqui a pouco. Mas ele faz a seguinte pergunta: como a nossa sociedade vai sobreviver se há sempre um terceiro na comunicação que deseja manipular quem está tentando se comunicar por dinheiro? A rede social, gente, ela funciona assim. O cliente é a empresa que está pagando para botar a propaganda ali, a fake news ali, o discurso de ódio ali. Você é a ferramenta. Você é o objeto que essa empresa e o aplicativo estão usando para que os dois tenham lucro. É uma troca entre eles. E aí, como é que funciona? Para você se comunicar com outras pessoas, existem empresas manipulando a forma como você vai fazer isso. Nunca vai ser uma comunicação 100% livre.
Porque por mais que você tente falar o que você realmente pensa, muitas vezes quando você faz isso, você é censurada. Já aconteceu isso várias vezes comigo. Sendo que muitas pessoas desonestas usam o Instagram para fazer coisas absurdas, como, por exemplo, promover exploração sexual de crianças, e isso está contra as diretrizes da comunidade formalmente, mas nada acontece. Não importa quantas pessoas denunciem, nada acontece. Por quê? Porque pedofilia gera muito lucro. E não é só Deep Web, né, gente? Tá rolando no Instagram. Mas se você é uma mulher lésbica que vai falar sobre lesbofobia, que vai falar sobre a existência sapatão, você falar sapatão, cai seu engajamento. Você digitar sapatão, cai seu engajamento. Você falar sobre luta anti-pedofilia, cai seu engajamento. Às vezes você é censurado. Denunciar um pedófilo, às vezes você até perde seu perfil, perde seu acesso a fazer live. Você falar sobre fascismo, que foi o que aconteceu comigo da última vez, tudo censurado. Perdi inclusive o direito a fazer uma live, porque eu falei que o Bolsonaro se inspira em ideias nazistas. O que é verdade. Ele tirou foto com um cara que fez cosplay do Hitler aqui no Brasil. E aí eu publicar essa foto, fui censurada. Eu não podia fazer live. Quer dizer, o que tem de ofensivo em falar a verdade? Aí falar a verdade não pode. Mas mentir por lucro, pode. Explorar pessoas por lucro, pode. Agora, falar a verdade sem fins lucrativos não é interessante. Entendeu? E aí o Zuckerberg me vem falar que não tem nada a ver com isso. Talvez a proposta do Jaron Lane não seja tão absurda assim. Mas como eu falei, a gente tem vias anticapitalistas, a gente tem alternativas. A internet não é só Instagram. A internet não é só as redes sociais. As pessoas parecem que esqueceram isso. Hoje em dia, as pessoas não navegam mais na internet. Elas naufragam. A gente precisa parar de naufragar. Porque a gente não está usando o total potencial que a internet tem para a gente aumentar nosso conhecimento, para a gente realmente se conectar com as pessoas. Que a internet ela é vasta, mas as pessoas usam ela como se tudo fosse só Instagram. Quanto você navega por dia na internet? Onde você fica? Por onde você anda o dia todo? Compara quantas horas você passa no Instagram e quanto tempo você passa fazendo uma pesquisa, buscando uma informação por conta própria, porque surgiu na sua cabeça a necessidade de buscar. Pensa bem sobre isso. Pensa bem sobre isso, gente. E aqui eu não tô querendo dar lição de moral pra ninguém, muito menos falar que eu sou melhor que alguém, nada disso, gente. Nada disso. Porque eu também estou sujeita a várias coisas. Inclusive, tem muitas empresas aí que às vezes obrigam as pessoas a usar essas redes. Não tô aqui pra fazer julgamento moral de ninguém, não, tá? Mas tô plantando a sementinha da discórdia pra você saber exatamente com o que você tá lidando. Não deixe de assistir a parte 2 na semana que vem, em que eu falo mais profundamente sobre as questões estruturais envolvendo as redes sociais.